Família Web Rádio. A rádio que gruda na sua cabeça. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Isso, queridos ouvintes, eu sou Luiz Gouveia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Esse programa é um programa da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje o nosso programa é o de número 254. E onde quer que você esteja, queridos ouvintes, você estará muito bem sintonizado aqui na família Web Rádio. É programa dia 10, hein? Olha, Você lembra que dia 10 era dia de pagamento, governo? Antigamente era, né? É. Agora mudou um pouco, Que mas era dia 10. É, terça-feira, dia 10, agora mudou para dia 5. E aí, às vezes, você recebia em dinheiro vivo, viu? Eu lembro que você recebia no envelope. Era aquele envelope dinheiro, marronzinho, né? Dinheiro vivo, olha só. Eita, vamos lá, dia 10. Então, vamos lá. E aí, eu sou o Luiz Gouveia e nós aqui falamos para vocês. Se você quiser entrar em contato conosco para perguntar, para enviar uma música, você pode enviar pelo telefone da rádio, que é aqui, DDD é 11, o DDD é 11, o telefone é 98517-6385, da família Web Rádio. É 11 98517 6385. Quem vai atender será o nosso diretor, Luiz Leite. E ele vai, ou se não, você manda pro e-mail. Nós temos um e-mail chamado focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Então agora nós vamos continuar com nossa programação, hoje sem os nossos queridos Nilce Pereira e o Marcos Aleixo, que continuam fora de combate, né? Que o Marcos Aleixo está dando atenção para a mãezinha dele e a Nilce Pereira está se recuperando aí de uma situação difícil. E ela pediu esse afastamento, pelo menos temporariamente. E nós vamos aqui falando no nosso programa, porque o programa é aquilo que o Espiritismo foca. De onde que nós viemos? De onde? Por que nós viemos? Nós estamos aqui nesse planeta de bobeira, nós estamos aqui por acaso, né? E depois que eu morrer, para onde que eu vou, Ataíde? Olha que negócio interessante. Pois é, Luiz Gouveia, eu sou Ataídes, desejando uma boa tarde a todos vocês, ouvintes da família Web Rádio. Estarei junto com os amigos Luiz Leite, Luiz Gouveia, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos durante toda a programação. Deixa eu só falar um negócio antes de você falar. E o tema nosso principal hoje é a superstição na visão espírita. Agora, esse tema é forte. Correto. Continua aí, Luiz Ataíde. Da programação e também das comemorações deste livro que nos ilumina com os encantos das colocações de Jesus de Nazaré e contendo pelos espíritos de luz que está fazendo 160 anos de sua primeira edição, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos à informação e à colaboração com nosso compromisso social.
vamos manter na nossa consciência, devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias. Evitem aglomerações, usem máscaras sempre que necessitar, lave bem as mãos e desinfetem com álcool e gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda parte, da difteria, infecções pulmonares e outras doenças que vivem aterrorizando a população. Afinal de contas, a vida é bela. A Covid não foi embora, não é? Ela está por aí, a Covid está por aí, rondando. por aí. Dengue, Precisamos ficar Covid, atentos. Né? Nós temos que se prevenir, né? Então tá. Então, a vida é bela, que você falou, né? A vida é bela. Então agora nós vamos iniciar aqui a Casa Espírita e o Frequentador. Vai lá. E o frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao primeiro questionamento e quem irá começar a responder será Luiz Gouveia. Luiz Gouveia. Feita pelo nosso ouvinte Humberto Santos de Oliveira, que pergunta o seguinte: todos os espíritos têm livre-arbítrio na escolha das suas provas? Responda, olha só, Luiz Humberto Gouveia. Santos. Humberto Santos, Boa esse é um pergunta, assunto interessante. Será que todo mundo tem condições de escolher a sua prova, a sua expiação? Eu vou começar pelo começo. A doutrina espírita, como você sabe, ela prega a reencarnação. E nós fomos criados por Deus quando começamos como espíritos luminais, simples e ignorantes. Então, algumas encarnações lá no início, eu não tenho condições de escolha. E algumas encarnações até lá para frente. Por que eu não tenho condições? Porque eu ainda não sei direito o que eu quero. Como foi dito, eu sou simples e ignorante. Ignorante por quê? Eu ignoro muita coisa da vida. Ignoro muita coisa que vai acontecer. Muitas possibilidades do meu envolvimento de crescimento. Então, eu preciso ter uma pessoa mais evoluída que me oriente e que me induza a essa encarnação. Quem é esse orientador? É meu anjo guardião, é meu espírito protetor, que ele é indicado exatamente para me conduzir nas minhas encarnações, no meu processo evolutivo. É igual uma criança, um nenê. O nenê, ele pode escolher, não, esse eu não quero comer, esse mingauzinho eu não quero, esse negocinho eu não quero mamar, não quero. Ele não faz nada. Quem que induz ele? É a mãe dele. A mãe dele faz o mingauzinho dele, a mãe dele ensina ele os alimentos ideais, que tem carboidrato, que tem vitaminas, sais minerais, que tem coisas que vão fazer com que o seu organismo seja beneficiado com isso. E a sua mamãe e seu papai, no começo, também vai orientar, olha, não, cuidado, não vai aqui. É igual uma criança. Ontem eu estava vendo um noticiário e uma criança foi na beirada da janela. E que se não fosse uma pessoa ver e sair correndo, aquela criança tinha caído
Eu já vi um gato tirando a criança no Facebook. Então. O gato tirando a mão da criança. Então cair do terceiro andar, como Você acha? acontece com várias crianças. Protegendo a criança. Crianças cair na piscina. Eu tenho uma colega, Tem um monte. o filhinho dela morreu afogado porque ninguém viu. O filhinho dela foi naquela região da piscina. E todo mundo distraído. E todo mundo distraído, brincando, que era festa. A criança caiu na piscina, ninguém viu. A criança morreu afogada. Então, quem tem que cuidar disso? É o papai e a mamãe. Para isso, o papai e a mamãe nos foi indicado como tutor daquele espírito recém-encarnado. E nas nossas primeiras encarnações, nós ainda não temos condições de escolha. Nós, às vezes, vamos adquirir condições de escolha muito lá para frente. Quando eu já sei o que é bom para mim, quando eu já sei, que eu já consigo discernir qual é a melhor condição para o meu crescimento e a minha evolução. Então, Humberto, nem todos os espíritos têm livre-arbítrio para sua escolha de prova, porque ele ainda não tem condições. E outros também. Às vezes o espírito já está bem vivido, bem rodado, mas ele não sabe que ele precisa reencarnar sem um braço, sem uma perna, sem uma visão. Ele não tem não tem esse feeling de poder falar assim, não, eu tenho que nascer sem uma visão para desenvolver outras habilidades. Eu tenho que nascer sem os meus membros inferiores, superiores, para que eu desenvolva outras habilidades. Às vezes chega a ser um músico, né? Sem visão. Então, É um músico extraordinário aí. Porque ele desenvolve a habilidade da percepção Justamente. musical. Então, nem sempre nós temos condições de ter a liberdade de escolha, porque eu não sei escolher ainda. E sempre tenho meu amigo protetor que sabe o que é bom para mim. Pode falar, meu amigo. Então, Luiz, é interessante, porque essa escolha das provas é uma coisa delicada, porque muitas vezes o espírito, nesse momento, como não é um espírito ainda que tem uma certa evolução, um certo conhecimento, ele pode, e ele tem muitas vezes uma visão de existências anteriores, de coisas que ele precisa sanar aquilo, e ele pode estar nesse momento com aquela preocupação de querer sanar aquele débito, aquela dívida, aquela coisa toda, e nesse momento ele pode querer assim umas tarefas que ele não está ainda em condição de assumir. Ele pode até, nesse momento, querer fazer isso. É aí onde entra a questão do amigo espiritual que está orientando. Não vai, que você não está em condição ainda de fazer isso, aquilo, tudo. Você não tem pré-requisito. Não tem ainda um requisito para isso. Então, tem essa orientação nesse momento. Porque depois que ele escolheu a prova, que é permitido, mesmo assim, muitas vezes, quando ele chega aqui, que ele se deparar com a situação e se achar sem coragem de enfrentar aquilo, e aí? E o pior, ele jamais vai imaginar que foi ele que escolheu aquilo, né? É verdade. Foi ele que escolheu aquilo. E esse mês, nós estamos no mês da vida, né? Mês da valorização da vida. E muitas vezes a pessoa escolhe errado, e uma escolha que ele não suporta, ele vai partir para o suicídio. Porque aí ele vai se deparar com uma situação que ele ignora, não se acha em condição de enfrentar aquilo, e aí, como você falou, né, Luiz, ele opta então por esse outro lado, de querer tirar a vida com as próprias mãos, enfim. Aí é onde as coisas se complicam, né? E é por isso que precisa ter muito cuidado com esse tipo de situação, com as pessoas que às vezes que se deparam com essa situação e não têm conhecimento. É onde entra a questão, então, a doutrina espírita, o espiritismo esclarece esses pontos. Importantíssimo. Quanto suicídio o espiritismo já evitou?
de acontecer, por trazer esses esclarecimentos de que a vida continua, que não existe a morte. Então, aquela ilusão que a pessoa tem de quando se depara com um problema, querer extinguir a vida, na verdade, ele não quer extinguir a vida, ele quer se livrar do problema. E aí a questão é, quando ele pratica isso, que não extinguiu a vida, a primeira decepção que ele vai ter é quando percebe que ele continua vivo. E aí? Aí as coisas complicam mais ainda, e aí só Deus sabe. Eu digo mais. Às vezes você reencarnou. Chegou aqui, você escolheu suas provas, bonitinho, você vai passar por aquele processo. E naquele processo, você está caminhando direitinho. De repente, não mais que de repente, surge aquela tendência que eu tinha para jogo. Jogatina a dinheiro. E aí começam esses jogos televisivos. Eu estava lendo no jornal domingo que esses jogos que estão aparecendo pela internet já está sendo a causa principal da falta de dinheiro nas famílias, da falta do poder aquisitivo nas famílias. Porque as pessoas empenham muito dinheiro no jogo e acaba não tendo dinheiro para o arroz e feijão no fim do mês, não tendo dinheiro para pagar o aluguel, não tendo dinheiro para pagar a prestação da casa. E aí? Tem que repensar. Então, às vezes, uma atitude nossa, o nosso livre-arbítrio, às vezes, é mal usado, não é? Precisa ter cuidado com essas coisas, com essas tendências que vai surgindo, que a pessoa não sabe, às vezes, da consequência, né? E começa e acaba se viciando nisso. O jogo é um deles, que a pessoa, quando vicia no jogo, ele perde o sentido, ele perde tudo, né? Perde até casa, enfim. Se vê casos de pessoas que perdem tudo no jogo. Então isso se desequilibra. Então precisa ter muito cuidado com isso para que não haja uma tragédia dessa na vida da pessoa. E aí, quando chega a esse ponto, vai passar fome, a família passa fome, tudo, as necessidades básicas, tudo vão ficar faltando, suprir, porque o desequilíbrio do jogo fez com que isso acontecesse. Então, a pessoa precisa ter essa vigilância, saber usar o livre-arbítrio. Saber usar o livre-arbítrio, saber usar seu pensamento, seu comportamento, a sua conduta. Escolher o caminho dele. Escolher o caminho. Que para isso hoje tem esclarecimento hoje, tem livros, tem programas de internet. Hoje, se a pessoa quiser, tem como a pessoa se instruir para que não caia nessa cilada, né? E olha, esse negócio do livre-arbítrio é tão interessante. Eu participei muitos anos do Instituto Fraternal de Laborterapia, IFL. E o IFL é basicamente igual o AA, Alcoólicos Anônimos. E aí eu ficava escutando, lá naquelas reuniões, eu ficava lá como monitor, né? Era na Japurá. Ficava como monitor e ficava escutando as histórias das pessoas. E muitas pessoas falavam, eu tenho uma dificuldade muito grande para abandonar esse vício que eu tenho. E isso foi o quê? Uma escolha minha. É um livre-arbítrio meu. Então, se ele tivesse alguém do lado dele falar, mesmo falando, ele teve, o pai e a mãe falam, não vai, não bebe, para de beber. Não, mas eu vou controlar. Ele sempre acha que vai controlar.
Não, porque eu consigo parar a hora que eu quiser. Não, eu não sei o que. Esse é um livre-arbítrio. Isso nós não estamos falando de reencarnação, não é? E vai escolher suas provas. Mas na vida você pode ter o livre-arbítrio de entrar num caminho errado. E nesse caminho você pode bater cabeça. E isso é mal. Isso é muito mal, não é, Saída? É, porque a reencarnação traz essas oportunidades, né? É. Se a pessoa não se instruir para que não caia nessas provações, é complicado. Dependendo da situação, pode até perder uma reencarnação toda por causa de um vício. Deixa de praticar a lei do bem, a lei do amor, por estar envolvido com essas coisas do mundo que não leva a nada e ainda se destrói a moral, né? Destrói a moral e outras coisas mais. Então, a doutrina espírita traz esses ensinamentos, esses esclarecimentos, que muitas vezes isso foi orientado antes de reencarnar. Muitas vezes o espírito, antes dele reencarnar, ele teve essas orientações, ele foi alertado, ele veio até sabendo. Pode ocorrer isso também, que ele já veio sabendo, isso eu não posso, isso eu não posso. Só que ao reencarnar entra na questão do esquecimento, e também depende da educação que tem no lar. Isso também é outro problema que pode complicar as coisas. Eu não venho para fazer isso, mas eu reencarnei num lar que meus pais têm esse comportamento. E aí? E aí? Eu vou desenvolver a minha reencarnação ali, vendo meus pais fazer aquilo, a casa do pai, a escola do filho. De repente eu tomo um rumo errado, que não foi aquele que eu escolhi, mas também eu não tive como evitar, porque foi a escola que eu tive. Por isso tem um ditado popular que fala que a casa do pai é a escola dos filhos. Então isso tem sentido. Então é muito importante, hoje principalmente, as pessoas tomar esse conhecimento quando se refere ao comportamento, e sem contar, Luiz, sem contar com as influências que surgem, né? Verdade. As influências, né? Tu está lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, as influências dos Espíritos em nossas vidas. Isso é um negócio muito grave, muito importante ter esse conhecimento, porque, como fala lá na questão 459, geralmente nós somos guiados, somos influenciados mais do que nos imagina. Então isso já é um ponto. Tomar cuidado. Tomar cuidado. E está alertando ali, Kardec está alertando ali, nessa questão. Vós são dirigidos, são influenciados. Mas, lamentavelmente, a maioria às vezes das religiões não tem esse esclarecimento, né, Luiz, para orientar as pessoas, que já é uma outra parte, não vamos entrar nesse campo, né? Mas nós espíritas temos essa condição de tanto aprender isso como passar para as pessoas, ajudando, orientando as pessoas que estão muitas vezes tomando um rumo errado. E nossa família? E a nossa geralmente família, na nossa família sempre tem uma pessoa que tem uma tendência ou para jogo, ou para álcool, ou para droga. E parece que é uma correnteza irresistível que a pessoa tem, que ela não consegue se contrapor. A princípio, é um negócio gostoso, a princípio, isso aí, tranquilo, é a hora que eu quiser, eu desisto. Mas chega um momento que ele não consegue mais. E só que nunca quer, né, Luiz? Nunca quer. Nunca quer, né? E tem uma coisa também, os pais também têm uma responsabilidade muito grande nisso, porque enquanto a criança está sob a orientação dos pais, e por falta de orientação dos pais, ele infringir em caminhos errados, os pais também vão responder por isso. Isso. Os pais vão responder por isso. Então, Humberto, quando você pergunta a todos os espíritos têm livre-arbítrio na escolha de suas provas, nem sempre. Porque as provas, tem coisa que se ele escolher, ele cai no buraco. Então, se ele não tiver uma orientação pré-determinada,
ele não vai ser bem sucedido. E outra coisa, mesmo o espírito protetor deles falando, não, você vai caminhar por aqui. Na hora que você chega aqui, é o que o Ataíde falou, na hora que você chega aqui, você se encanta com outras coisas que você desvia a rota. E desviou a rota, muitas vezes você desvia para o erro, você desvia para uma coisa errada. Tem uma questão, não sei se no Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, por que é que nós temos um anjo de guarda, temos um Espírito protetor, como queira dizer, e por que ele deixa nós fazer as coisas erradas? Uma pergunta curiosa, né? Não temos anjo de guarda, por que ele deixa nós fazer as coisas erradas? E eles respondem, tem o livre-arbítrio que não podemos interferir. É verdade, o livre-arbítrio é... Não podemos interferir, então nem nosso anjo de guarda, o Espírito protetor, nosso mentor, como queira o nome que der, eles não podem interferir, porque é um dever nosso, porque nós também somos espírito, né? Então nós temos essa liberdade, aí que entra a responsabilidade nossa. Isso, né? Quando você já está com o bonde andando, vamos dizer assim, você tem todo o seu livre-arbítrio aí à disposição. No início, ele pode até falar, não, vamos por aqui que aqui é melhor. Mas, a hora que você está com o caminhão na estrada, você pega o caminho que você quer. Que geralmente tem aquela intuiçãozinha dele, do nosso Anjo de Godoy, não faz isso não, mas você não dá ouvido, você não, eu vou fazer. É verdade. E olha, e é fogo, viu? Porque às vezes, se você chegar na rua, perguntar para aquelas pessoas, você queria estar aqui? A maioria fala, não queria. Mas agora eu estou numa situação que eu não consigo. E o que mais acontece, né, Luiz? É verdade. Mas acontece. Então, Ataíde, eu acredito, Humberto, que você está bem. Então, Humberto, felicidades, viu? E é isso. No início, nós somos, vamos dizer assim, amparados pelos nossos amigos protetores. E sempre nós somos amparados. É que a gente também tem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é nosso. Então, a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo. Encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Não é, Ataíde? Exatamente, Luiz. E em setembro estamos realizando a Semana Espírita da cidade de Guarulhos, sendo o tema principal 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Este evento está ocorrendo entre os dias 9 até 13 de setembro e está sendo realizado por transmissão online através do Facebook e do YouTube, sempre às 19h30. Isso. E agora, no dia 9, que é segunda-feira, no dia 9, segunda-feira passada, abrimos a Semana Espírita, que foi com o nosso confrade Antônio César Perry de Carvalho, que abordou o tema Historiografia do Evangelho segundo o Espiritismo. E amanhã, Ataíde, o que vai acontecer? E dia 11, na quarta-feira, teremos, para a participação do amigo Edmar Galves, que abordará o tema As Bem-aventuranças. E no dia 13, amigo? Dia 13, na sexta-feira, teremos para a antecipação do confrade Antônio Carlos Amorim, que abordará o tema Coletâneas de Preces Espíritas. Então, convidamos vocês a acompanhar a nossa Semana Espírita através dos canais do Facebook e do YouTube da USE Intermunicipal Guarulhos. Isso. E agora em outubro,
o amigo Luiz Leite, coloca Eu em até outubro. adiantei, já estava adiantando. A USE tem bastante eventos aí, né? É, bacana, hein? Esse aqui é do teatro, hein? No teatro, nós É. vamos ter uma apresentação teatral chamado Allan Kardec e as Mesas Peraí Girantes. que nós vamos vamos tirar lá. isso daqui que não tem nada a ver, que foi um amigo é, nosso que veio aqui. Mas peraí que eu já Allan vou... Kardec e as Mesas Girantes. Já vamos lá. Essa peça É. é para fazer uma Olha homenagem lá, olha aí. para o nosso querido Allan Kardec, que é o nosso codificador da doutrina espírita. E essa peça vai ser exatamente no dia do aniversário de Allan Kardec. Aí, ó. Allan Kardec, se estivesse vivo, hoje estaria fazendo, dia 3 de outubro, faria 220 anos. Viu? Nossa, 220 anos? 220 anos, só novinho. Aham. E então a peça vai ser no dia 3 e no dia 5 de outubro, sempre às 20 horas. E é o seguinte, no dia 3 é quinta-feira e no dia 5 é sábado. Para quem não pôde vir na quinta-feira, vai no sábado. E maiores informações você pode colher aqui por esses telefones. 99493-6080 com o Luiz. Ou esse telefone aqui, 99845-7035. Agora vai, é o mouse aqui que 7034. Aponte para o QR Code aí e você 703. vai direto no site da Simpla. A Simpla é a nossa vendedora de ingresso, né? Então nós queremos você lá para homenagear o nosso codificador da querida doutrina espírita. Você aponta o QR Code aí para cada dia. Pra Ó. cada Tem o dia. dia 3, Dia 3 você compra pro dia 3, ou se não, o dia 5. pro dia 5. Então Tá, 2 aponta aí. QR Codes aí. Não é? Então é isso. Então vai lá, Ataíde. E agora você, ouvinte, pode E exatamente nesse instante estamos iniciando nosso segundo bloco do programa Focando uma visão espírita sobre a vida. E hoje vamos falar de um assunto interessante. Falaremos sobre o tema a superstição na visão espírita. Oh, que beleza, hein? Superstição é um conjunto de crenças e práticas que se baseiam na ideia de causalidade entre um determinado ato causal e um evento resultante daquele, sendo esta relação considerada infundada, irracional e tola, sustentada então pela fé em uma ligação mística entre a causa e o efeito. Consequentemente, em geral, o termo é aplicado de forma pejorativa para evidenciar e ridicularizar quaisquer ideias, concepções e tradições que estejam fora do entendimento da ciência, deslocando-as para a categoria dita crendice popular, seja por ignorância, por preconceito ou por sistemático antagonismo doutrinário. O Espiritismo e toda a fenomenologia mediúnica tem sido ocasionalmente colocados dentre essas crenças supersticiosas, pelo que a codificação kardeciana tratou de distinguir esta doutrina das superstições, demonstrando a naturalidade das manifestações espirituais e a justeza da sua mensagem moral, cuja racionalidade está em franca
oposição a tudo o que é supersticioso. A origem das superstições e perde na memória da história e seu desenvolvimento encontra-se presente em todos os povos, crescendo em meio aos mitos, folclores e tradições populares. Esse vocábulo vem do latim superstitio, que suscita interpretações variadas. Uma delas associa a superstição ao conjunto de fobias oriundas do medo de que se pudesse ofender os deuses, especialmente nas culturas da Grécia Antiga e Império Romano, a partir de simples atos do cotidiano, mesmo nos involuntários. Daí viriam as ideias de sorte ou azar, supostamente sinalizados por determinados eventos, cruzar com um gato preto, passar por debaixo de uma escada, quebrar um espelho, etc. Noutro contexto, superstição representa aquilo que excede a presença dominante. A crença dominante, desculpa. Ou seja, o que está fora da religião convencional, adentrando também no terreno do paganismo. Desde seu surgimento, a doutrina espírita tem sofrido a acusação de pertencer ao conjunto de superstições. Allan Kardec, o codificador espírita, tratou deste tema por diversas vezes ao longo de sua obra. Já no livro inaugural da doutrina, ele anota, distinguindo o espiritismo da superstição, e diz, portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Eles simplesmente apresentam de um ponto de vista mais racional, mais de acordo com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, livrando de todos os acessórios da superstição, que está no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 222, e também na questão 555. Ele diz, o Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância criou um número infinito de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Assim, o Espiritismo não se liga nas crenças supersticiosas e coloca em suas observações explicações lógicas para todo fato que ocorre em nosso meio. Epa, que beleza, hein? Pois é. Superstição. É um negócio antigo, esse negócio de superstição. Eu lembro que tinha aquelas historinhas, né? O menino da porteira.
A música surgiu por causa de uma superstição, que tinha lá um menino que tinha morrido com a passagem do gado, e ele ficava na porteira ali, sentadinho, sempre ali para esperar aquela comitiva do gado que passava. Tem a moça do banheiro, a loira do banheiro, tem o nosso folclore popular, o nosso folclore aqui brasileiro, ele é cheio de superstição, é cheio de coisas. Tem a mula sem cabeça, tem o saci pererê, tem aquela, como é que chama, aquele que tem a perna para trás, não é? Tem uma série de coisas que vêm de atitudes de pessoas que viviam nas matas. Então eles criavam aquelas personagens para poder ilustrar, às vezes, muitas coisas. E muitas coisas que acontecem porque as pessoas têm a mediunidade. Muitas pessoas têm a mediunidade da vidência. Muitas pessoas têm a mediunidade da audição, aditivo. Tem a mediunidade da visão, da vidência, né? Tem a audição, tem a percepção. E essa mediunidade antigamente não era entendida. A pessoa não entendia isso. E muitas vezes ela batia a cabeça. Ela, não, viu, Luiz, não é não. Então a pessoa batia a cabeça, porque ela achava que aquilo era uma coisa do outro mundo. Como que eu estou aqui na minha sala e passa uma pessoa andando na minha sala? Que nem hoje. Ainda nós às vezes estamos no centro espírita e as pessoas vão lá fazer entrevista e falam: eu estou vendo gente na minha casa, eu estou andando na rua, tem uma pessoa me seguindo, e eu olho para trás e não tem mais ninguém. Tudo isso são coisas que as pessoas, às vezes, hoje o Espiritismo explica, sons que eu ouço, só eu ouço, batidas na minha parede, que eu às vezes coloco no campo da superstição, mas que é explicado pelo Espiritismo como mediunidade, como o relacionamento de espíritos encarnados com espíritos desencarnados, ou seja, pessoas vivas e pessoas mortas, a relação entre um e outro. Isso cai no campo das crendices populares. Ô, governo, como que é das mesas girantes? Mesas girantes. Mesas girantes foi o início de tudo. Imagina você, Luiz, no século XVIII, XIX, foi no século XIX, na época 1850, 1845, 50, 48, por aí. as mesas começavam a levitar. Não só as mesas, os copos. Os objetos, Os né? objetos em geral começavam a levitar. Tanto que no primeiro momento aquilo assustava as pessoas. As pessoas ficavam assustadas. Mas chegou um momento que ninguém estava dando mais bola para aquilo, porque aquilo acontecia no bar, nas lanchonetes, acontecia nas casas das pessoas. E foi isso que levou ao professor Hipólite, que era o nosso professor Allan Kardec, a ver, peraí, isso não pode acontecer do nada. Isso não pode. E foi aí que ele foi atrás, chamado por um amigo, para ver uma reunião onde as mesas davam as batidas, tinham uma conversa com aquelas mesas. E aí ele foi para pesquisar o que é que tinha por trás daquilo. Por isso que se chama as mesas girantes, porque as mesas levitavam no ar,
ficavam levitando no ar. Se você quiser ver e ouvir maiores detalhes, vá ao teatro. Vão ao teatro. Vai ao teatro da Allan Kardec, vai ter o Allan Kardec e as mesas girantes. No dia 3 de outubro. Dia né? 3 e dia 5, Gouveia. É verdade. Qual é o teatro, Gouveia? Teatro Padre Bento, lá na Gopoúva. É Guarulhos, gente. Guarulhos. É lá. Gopoúva ali. Então, ó, isso que o Gouveia falou aí, você vai ver e ouvir presencial ali, ó. Lá no teatro. E um Padre grupo de Bento. artistas muito de primeira linha, né? Dudu Lima, Nix Oliveira, Sofia Oliveira. E essa peça aí é um elenco enorme, né? E a direção, você sabe de que é a direção, Gouveia? Do É do Marcos Antônio Cardoso e do Gênesis Holder. Older. Então vamos lá ver as mesas girantes, né, Gouveia? Dia 3 e dia 5. Aproveitei Escolhe o dia. e fiz meu comercial. Então, Ataídes, fala um pouco da superstição. Pois é, a superstição era um pouco imaginária também, né? A pessoa criava aquilo na mente, achava que era uma realidade. E era complicado, porque a superstição, quando ele põe na cabeça que aquilo é real, meu amigo, é difícil de tirar, né? Nem você explicando o A mais B, cientificamente, a pessoa não acredita, não, acha que é aquilo. Né? Então, isso a doutrina espírita veio mostrar que não é assim, as coisas não são bem assim, né? Como você trouxe o fato da modernidade, que mistura um pouco, né? Quer dizer, a criança está vendo uma coisa que é real pela mediunidade, e quem não conhece, não sabe, não entende, vai dizer que ele está louco, é uma superstição. Aí eu começo a misturar as coisas, né? E é fácil de confundir, né? Porque a superstição é uma coisa que é inexplicável, é que inexplicável, a pessoa não conhece, né? Não conhece, então é importante esclarecer isso. E também, não vou passar, ou então eu vou andando aqui, eu vi ali um gato preto, nossa, hoje o dia acabou. E a escada, hoje... e a escada? E a escada, não vou passar debaixo dessa escada não, porque acontece não sei o que lá, debaixo da escada. E pode acontecer, porque na nossa mente, tudo é derivado do nosso mental. Tudo na nossa consciência. E às vezes a gente cria aquela coisa tanto na nossa mente que acaba chamando, vamos dizer assim, né? E o pior que se acontecer, Luiz, vai falar, tá vendo? Eu não queria passar, foi passar o que aconteceu aí, tá vendo? Aí pronto, aí ferrou tudo. Pronto. Aí lascou, tá vendo? É um negócio interessante a superstição, rapaz. É porque o nosso mental é forte demais, né? Mas isso é falta de conhecimento, né, Luiz, na verdade? Falta de conhecimento. Então, hoje o Espiritismo veio para mostrar isso. Desmascarar muita coisa nesse sentido, né? Então, Muitas e aí, coisas, né? você estudando o Espiritismo, olha, é o que eu falo, o Espiritismo tem 32 obras. Só de livros, a Revista Espírita... São 12, né? São 12 anos de revista espírita, de pesquisa, de conversação, troca de cartas, porque Kardec, ele ficava trocando informações com todos os continentes do nosso planeta Terra. América do Sul, África, Ásia, Europa. Ele ficava conversando com muita gente, experiências acontecidas com muitas pessoas. E isso fez com que Kardec fizesse uma pesquisa bem profunda naquilo que... Você sabe que teve um cientista chamado William Crookes. Esse William Crookes, ele foi contratado pela rainha da Inglaterra para acabar com essa história aí de que, como assim, mesas girantes? Esse negócio de espiritismo, a rainha da Inglaterra... Não foi com ele que Kardec foi? Não foi com ele que Kardec foi ver lá, conferir lá o negócio? Acho que foi, né?
Não entendi. Não foi com ele que Kardec foi conferir lá as mesas girantes? Não foi com ele, Crookes? Foi por isso. Então, mas a rainha da Inglaterra não estava convencida. Mandou esse cientista, que era prêmio Nobel. Vai atrás desse negócio de tal de mesa girante, desse negócio de espiritismo. Isso daí está atrapalhando a cabeça do meu povo aqui da Inglaterra. Vai lá ver o que é isso. E aí, o William Crookes não só comprovou a existência das mesas girantes, ele ficava embaixo da mesa, a mesa subia, ele passava por baixo da mesa, passava a mão, como ele comprovou a existência mesmo dessa pneumologia. E foi no colo dele que a filha dele sentou, uma filha morta, né, que estava, sentou no colo, não foi? Conversou com ele, foi do William Crookes. Sentou e se comunicou. Ele teve uma filha pequena que desencarnou e a filha se comunicou e sentou no colo dele, materializada, e conversou com ele a respeito. Aí ele acreditou, né? E aí ele começou a defender. É. E não só ele, hein? Nós tivemos aquela que descobriu o rádio, né? A Madame Curie. O casal. É francesa? Madame Curie. Eles descobriram o negócio do plutônio, os materiais nucleares, não é? Aquelas radiações, né? E eles também foram prêmio Nobel. E eles também passaram pela experiência de verificar algumas coisas acontecidas entre os mundos físico, material e espiritual. Então, a superstição é antiga, porque as pessoas não explicavam o que acontecia. Mas o espiritismo... É que nem os milagres, né, Luiz? Os milagres não existe milagre. Acontecia esses fatos que eram desconhecidos na época pela ciência, principalmente do magnetismo. Aconteciam os fatos, como não era explicado na época, a ciência ainda não esclarecia isso, aí apelidou de milagre, um milagre. Mas na verdade o milagre não existe, né? Não existe. Houve um processo desconhecido, que hoje a ciência explica, o magnetismo explica, que foi o que acontecia com Jesus, né? É verdade. Jesus fazia milagre? Não, Jesus fazia um trabalho que era científico, porque ele tinha o poder para isso, do poder da cura, o magnetismo, etc. e tal. Pessoal dele, né? Que bastava encostar nele já. Entendeu? Só que naquele tempo as pessoas não tinham a ciência para esclarecer. Então é um milagre. E por isso ficou milagre até hoje, que muita gente hoje ainda acha que tem milagre, né, Luiz? Não, ainda leva nesse campo. Leva de milagre. Então é isso. Superstição na visão espírita. O espiritismo não se liga nas crenças supersticiosas e coloca nas suas observações explicações lógicas para todo o fato que ocorre em nosso meio. E agora você continua aí. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Então, você vai fazer a prece também. Agora eu irei fazer uma prece visando agradecer ao nosso Pai Todo-Poderoso, que Ele nos tem dado durante nossa existência
a oportunidade para que possamos realizar nosso trabalho de muito amor, de muita alegria, muita paz, em benefício de todos nós e dos nossos ouvintes queridos que nos sintonizam sempre, toda semana. Agradecemos também a eles por essa oportunidade. Estaremos às ordens, estaremos à disposição naquilo que for possível. E assim nós agradecemos mais uma vez por essa permissão concedida por Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, e a espiritualidade que comanda toda a nossa vida, e principalmente nosso programa aqui de rádio, envolvendo nós, a Thaídes, Luiz Leite, Luiz Gouveia, e assim todos que estiverem aqui nos acompanhando, mesmo fora do corpo físico. E assim estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Isso. E eu também agradeço, viu? Agradeço pela oportunidade que nós temos, viu, Ataíde? Meu amigo Luiz Leite, hoje, com a falta da Nilce Pereira e do Marcos Aleixo, deixamos o nosso abraço a esses amigões que fazem falta na nossa equipe. Mas você, amigo, não desligue. A rádio não para. Inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias e entretenimentos, acima de tudo, bons programas. Até a semana que vem, meus amigos ouvintes. Felicidades a todos. Graças a Deus. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.